Olá, cá estou eu de novo para falar de literatura. E dessa vez eu vou falar de um caso que tá um pouco assim, já passou uns dias, não sei quantos, 5, 6 dias, rolou na semana passada, mas eu realmente, por causa do meu trabalho, eu não tive tempo de me inteirar dessa fofoca, então hoje nós vamos nos edificar aqui, vocês vão se edificar comigo sobre essa fofoca literária que acabou de rolar, e eu também vou dar uma desabafada como pessoa da literatura que sou. E aí vou me apresentar para quem não me conhece, para quem tá chegando agora. Meu nome é Francine. Eu me formei em letras, especificamente, inclusive, a minha monografia, sim, gente, eu fiz um bacharelado em letras além da licenciatura. Isso é raro, tá? Isso é raro. Mas eu quis fazer porque, na época, eu estava obcecada com a análise de uma obra chamada Sandman, do Neil Gaiman, que é um autor britânico, e essa obra ela é o que a gente vai chamar de graphic novel, ou romance gráfico, que são histórias em quadrinhos. Inclusive, se vocês não conhecem Sandman, essa já é a minha primeira dica de leitura. Procurem por Sandman. Infelizmente, a obra é muito grande e deve estar caro para poder comprar, mas vocês podem aí dar seus pulos para conseguir na internet. E a Netflix, inclusive, ela está lançando, esperamos que ocorra uma segunda temporada, mas ela tem já a primeira temporada de Sandman, da série, que é bastante, até assustadoramente fiel à obra literária, né, gráfica. Porque é uma história em quadrinho, então é literária e gráfica. Mas o que isso tem a ver com o tema de hoje? Isso significa que desde lá do iniciozinho da minha formação, eu já estava lidando com literatura de língua inglesa, que é uma das coisas que eu mais gosto do ponto de vista literário mesmo. Você vai me perguntar assim, qual a literatura que você mais curte? O que eu mais curto é a literatura de língua inglesa gótica, que é uma coisa meio velha, né? Vamos combinar. Mas o que aconteceu? E aí, deixa eu só continuar me apresentando, né? Porque eu vou bater as tetas na mesa, vou dar carteirada mesmo, dane-se, porque eu tô de saco cheio desses novinhos também, influenciador digital, falando sobre livro e dando a impressão deles sobre os livros, com base em gosto pessoal, achando que é isso que é fazer análise literária. E não é, tá? Então, eu tenho uma formação em letras, e minha monografia, minha primeira pesquisa, ela foi na área de literatura de língua inglesa. Eu fiz essa análise de Sandman e da intertextualidade com Shakespeare, porque Shakespeare é um dos personagens de Sandman, e aí é o que me interessa muito, a forma como Sandman trabalha a temporalidade de uma forma completamente caótica, completamente louca, mas que vai passar por muitos clássicos literários. E eu tenho também o mestrado e o doutorado em teoria literária. Então, sim, eu sou nerd até nesse ponto da parte da literatura. Pois bem, o que aconteceu? E aí já vamos cair na fofoca. Existe essa editora chamada Darkside, que ela se consolidou aqui no Brasil com livros que são de terror e também true crime. Eu tenho vários livros da Darkside, principalmente da parte de true crime, porque ela traduz, né, ela traz para o Brasil alguns livros que não são publicados por outras editoras, mas, e eu já devo ter falado isso em algum momento para algumas pessoas, eu tenho um pé atrás com a forma como a Darkside escolhe trabalhar os textos e a forma, o cuidado que a Darkside tem com os textos, o conteúdo dos livros. Por quê? Os livros são lindíssimos, são edições de capa dura, coloridas, com uma arte maravilhosa, a parte gráfica dos livros é incrível. No entanto, me incomoda muito porque, além de toda essa formação que eu falei, eu trabalho como revisora e tradutora. E a Darkside, ela eu não sei ao certo como é o processo, mas me parece que ela terceiriza a revisão dos textos para uma agência,
uma agência que vai fazer também a diagramação, a parte artística, ou ela contrata uma única pessoa para revisar. Por que isso é um problema sério? Os livros da Dark Side, praticamente todos, porque não tem nenhum da Dark Side que eu peguei até hoje que não seja assim, eles têm muitos erros bobos. E por ter erros bobos, isso mina um pouco a visão, né, da credibilidade mesmo que a editora vai ter para com aquelas pessoas que são da área literária e que gostam não só da parte estética dos livros, mas que também tem uma forte preocupação com o conteúdo. E eu digo isso porque, recentemente, inclusive, a gente teve essa discussão em um grupo de pessoas que estavam se formando editores, que estavam fazendo formação em editoração. Ali a gente concordou que um problema da Dark Side era precisamente essa falta de cuidado na revisão dos livros. E aí aqui a gente vai falar de um livro que é um clássico literário, que é o Drácula. A Dark Side, ela fez algo que chamou muita atenção, que foi reproduzir, né, o primeiro lançamento de Drácula, ela reproduziu a edição como se fosse aquela de 1897, que é a edição da capa amarela, que eu particularmente acho lindíssima, e você ter um livro daqueles na estante por si só, para algumas pessoas já valeria a grana paga. Só que a pessoa que vai ler o livro de fato, porque a gente sabe também que tem gente que compra os livros só para poder ter na estante, né? E eu, particularmente, eu tenho 3 edições de Drácula que são baratinhas, inclusive 2 edições em inglês, e aí eu li o texto por lá. Eu não comprei a da Dark Side. Gente, eu já tomei muito café hoje. Eu não comprei a da Dark Side, mas se eu comprasse a edição amarela da Dark Side, seria só para poder exibir na minha estante. Mas como vocês podem ver, minha estante anda bem bagunçada e eu preciso priorizar outras coisas. Quando eu puder, eu pretendo comprar, sim, essa edição para poder ter ali na estante mesmo de enfeite, porque eu tenho trocentas, como eu disse, eu já tenho 3 edições diferentes do Drácula. Enfim, o que acontece? Para quem quer ler Drácula, para quem quer conhecer a obra Drácula, eu não sei, por essa fama da Dark Side, por isso que eu vejo nos livros da Dark Side, eu não sei se eu recomendaria a compra da edição da Dark Side para a leitura. E olha que eu nem conheço o conteúdo do livro Drácula feito pela Dark Side. Pensando numa editora que quer lançar uma obra tão clássica quanto Drácula em uma nova edição, e aí falando como profissional que trabalha com textos, que trabalha com literatura, o que eu faria, assim? O que eu acharia, o que me levaria a comprar o livro pelo conteúdo? Primeiro, uma tradução nova, uma tradução feita diretamente daquele primeiro texto, porque, obviamente, gente, um texto, quando ele é publicado, ele já não é o mesmo texto que foi escrito pelo autor. Eu vou explicar esse processo rapidinho. Mas o interessante seria você lançar uma tradução por alguém que tenha especialidade, familiaridade e experiência, primeiro, com a linguagem do século XIX e com a literatura gótica, e que essa pessoa pudesse ter acesso à primeira forma do texto. Aí sim você vai lançar algo completamente novo, algo que vai chamar a atenção de pessoas que, como eu, gostam de literatura gótica, e que querem algo que vai valorizar a estante do ponto de vista do conteúdo também. Porque a gente tá falando aqui de mercado mesmo, gente. Não tem jeito. Capitalismo e tal. Cara, a gente vai ter que falar aqui do mercado. E é isso que eu tô falando. O valor mercadológico para uma obra clássica, ele precisa ter certos critérios. E outra questão
que seria importante. E aí vamos falar por que eu disse que o texto, né, por mais que esse texto seja a primeira publicação, ele já não é a versão que foi escrita pelo autor. Como que funciona a publicação de um livro? E, inclusive, isso vai responder também para algumas pessoas por que mesmo o e-book não usando o papel, ele ainda tem um preço, às vezes, relativamente, né, um preço considerável aí, e a galera reclama que não precisa de nada para publicar e-book, vocês não gastam nada, gasta sim. E aí que entra esse processo. O autor, ele tem a primeira versão, a versão dele, que ele vai entregar para a editora, e a editora, ela vai, idealmente, tá, gente? É esse o processo ideal. A editora vai contratar alguém que faça a preparação do texto, que é também chamada de copy desk. Essa preparação do texto, ela é feita por alguém que vai olhar não só a parte gramatical, mas também se todas as frases têm sentido, se uma frase tem um sentido que está ali um pouco truncado e seria melhor você transformar, reescrever alguma coisinha. Ela vai dar sugestões que vão voltar para o editor, para o profissional lá responsável pela assessoria editorial. E também, muitas vezes, a depender de quem é a pessoa que escreveu, vai voltar para o autor para ver se ele aprova aquelas sugestões, se ele vai fazer todas as alterações. No caso de uma obra em língua inglesa e de uma tradução nova, por exemplo, como eu propus aí que seria interessante para lançar Drácula, é lógico que você não tem acesso ao autor, né? Mas você contrataria uma pessoa para traduzir e veja bem, tradução, e eu já falei isso em outras ocasiões, a tradução, ela não pode ser, não basta que a pessoa só saiba inglês bem, tá? A tradução, ela depende também da pessoa ter familiaridade com a temática que ela está traduzindo, com a época do texto, porque há muitas diferenças. O inglês, e aqui a gente está falando da língua inglesa irlandesa do século XIX. Então, a pessoa que vai traduzir esse tipo de texto, ela não pode ser uma pessoa que não tem experiência alguma com tradução literária, tá? Idealmente tem que ser uma pessoa que conhece essa linguagem da época, que já tem uma familiaridade com a tradução literária, que é capaz de produzir os efeitos. E aí, daqui a pouco eu vou falar especificamente sobre literatura gótica, e aqui é mais importante ainda porque a pessoa tem que ser capaz de produzir os efeitos que a literatura gótica deseja produzir em quem lê, que são efeitos sentimentais mesmo, as sensações que estão ali. Isso no terror, por exemplo, ou na poesia, são coisas que não é qualquer pessoa que trabalha com tradução que é capaz de fazer. E aí, depois de fazer a tradução, a editora precisa contratar alguém que vai fazer a tal da preparação, que eu falei que é o copy desk. No caso, essa pessoa vai pegar o texto traduzido para o português, né, na situação hipotética, e o texto que em inglês com o qual a pessoa que traduziu trabalhou. Porque, além da preparação textual, que envolve você padronizar o texto conforme as preferências da editora, conforme as normas da editora, verificar os nomes, se os nomes estão corretamente redigidos, verificar datas, tudo isso. Você também faz o cotejamento, que é você comparar a versão em inglês, né, o original em inglês, você compara com a nova versão para poder ver se tá tudo ali, se a pessoa que traduziu não, de repente, pulou uma frase, essas coisas que erros que nós pessoas cometemos, às vezes, porque a gente não é máquina, né? E a máquina já comete esses erros, imagina a gente. Mas, de qualquer forma, você vai passar por essa pessoa que vai fazer a preparação textual, ou copy desk, chame como quiser. Você tem ali o texto que vai ser publicado. É aí
que você vai ter. Imagina, já passou ali, passou pela mão de quem escreveu, passou pela mão de quem traduziu e passou pela mão de quem preparou. Passou por 3 mãos, sem contar os pitacos de quem trabalha, do editor, tá? Então, assim, passou por 4 mãos para que você tivesse o texto, para então a editora decidir, beleza, vamos mandar para produzir o livro. E aí, você vai ter uma versão desse livro, normalmente ela vem em Word, com a diagramação prévia. E aí você faz a primeira revisão. Você faz uma primeira revisão para poder pegar erros erros gerais, né? Afinal de contas, aquele texto não é na base do copia e cola que vai para essa versão. Normalmente, a pessoa que vai fazer a diagramação, ela precisa digitar novamente o texto. E aí vai passar muito errinho de digitação, às vezes tem erro que a própria pessoa que estava na preparação não viu, porque nós somos pessoas, gente, a gente deixa passar erro, tá? Todo livro ele vai ter um errinho ou outro, mas o ideal, e esse processo leva tantas pessoas justamente para que se reduza o tanto de erro que vai ter. Mas aí, essa pessoa faz a primeira revisão, e aí sim, esse livro vai de fato para a diagramação final, e aí existe uma outra pessoa que vai fazer a segunda revisão, que aí já é o que a gente vai chamar de revisão de prova. Houve um tempo em que essa revisão de prova era mandada para a pessoa pelos correios, na forma como seria o livro. Mas aí agora a gente já recebe em PDF e a gente mexe no PDF. A gente vai ler todo o livro, vai encontrar ali os erros que ainda ficaram, vai colocar, vai marcar com cores diferentes e mostrar ali o que ainda é preciso que a pessoa da diagramação faça para corrigir. A gente vai pegar também não vou entrar na terminologia, mas assim, são linhas órfãs, linhas viúvas, forcas. São, às vezes, assim, quando tem, vocês já devem ter visto isso, quando tem um parágrafo final no livro e a última linha desse parágrafo vai acabar ficando na outra página. Isso não é legal. Do ponto de vista da diagramação e para a experiência de leitura, isso não é considerado muito legal, tá? Mas tem livros, e aí, se não me engano, eu já vi isso acontecendo na própria Darkside. Então tem editoras que hoje em dia não se importam muito com essa parte de você pegar a linha órfã, a linha viúva e tal. Mas enfim, tudo isso a gente faz na revisão de prova. E vejam que aí você já está tratando de um terceiro profissional que faz a revisão. Porque o primeiro profissional é o preparador. Depois que você tem a versão prévia, né? Você tem uma primeira revisão. E aí você vai ter a revisão de prova. Algumas editoras grandes em geral, ou a depender da importância do livro, ainda contratam um terceiro revisor. Então você vai ter 4 pessoas responsáveis. Uma pessoa para preparar, uma pessoa para fazer a revisão prévia antes da diagramação final, e 2 pessoas que fazem revisão de prova. Isso para que o livro ele seja lançado de fato com o mínimo possível de erros. E, como eu disse, me incomoda na Darkside que quando eu vejo, eu não faço isso com todos os livros, mas às vezes eu vou lá dar uma olhadinha, né, em quem fez a revisão. E normalmente quando eu vejo, você tem uma pessoa só revisando. Ou você tem a revisão com o nome de uma agência, muito provavelmente porque essa agência se encarregou da revisão e não a própria editora. Isso para um livro clássico, para um livro que ele por exemplo, o Drácula, não é algo muito interessante, tá? Porque você vai acabar tendo erros no livro que vão incomodar pessoas que, como eu, são nerds, que têm essa preferência por livros que tenham o conteúdo tão bom quanto a parte estética. Não adianta você ter um livro lindo se o conteúdo dele foi maltratado, vamos colocar assim, tratado com negligência. E aí,
o que aconteceu da parte da fofoca é que a Darkseid contratou uma influenciadora, acho que ela ainda é influenciadora do mundo geek, do mundo nerd, mas ela era do Galo Frito, cara, hoje nem existe mais Galo Frito, mas enfim, contrataram essa influenciadora para ela fazer ali uma resenhinha legal de Drácula, e eis que a bonita contou a história do filme do Coppola. Então, ela não leu o livro Drácula, ela, não sei, velho, vai que ela botou no chat GPT, né, me dá ali um resumo da história de Drácula. E o que ela conta para fazer a tal da resenha, né, para dizer o que ela achou do livro, é, na verdade, a história do filme do Coppola. Nada contra o filme do Coppola, tudo contra a estratégia dessa influenciadora, né? E o grande problema foi que a Darkseid deixou passar. A Darkseid associou o nome dela a esse papelão, que é a influenciadora não ter lido o livro e estar na cara que ela não leu o livro, tendo feito o roteiro a partir do filme, que considera muitas diferenças, é uma adaptação muito diferente do livro. O que tem ali, né, que é preservado é a história global, vamos colocar assim. Mas não é, gente, não é a mesma história. A galera percebeu e aí ficou feio pra Darkseid. E outra coisa, assim, que além desse absurdo, que me incomoda, e eu já disse isso antes, é que a galera tá tratando, né, Drácula por esse ponto de vista da mera resenha, sem aprofundar no livro. E aí colocam, é mais uma história de vampiro. É uma história de vampiro, então a galera que é fãzinha de vampiro vai lá, vai ler Drácula. Tem gente que vai achar um saco, porque o livro ele tem uma linguagem carregada, porque ele foi escrito em ele foi publicado em 1897, ele foi escrito antes, mas ele é do século XIX, então ele tem uma linguagem carregada, às vezes ele fica arrastado, principalmente porque é um romance do gênero epistolar, ou seja, ele é escrito na forma de cartas. Então, muita gente não vai gostar. É igual, e já teve esse caso antes, né, de uma dessas booktokers, influenciadoras, essa galera que resenha livro, que ela fez isso com Carmila, dizendo que não gostou e fazendo toda a resenha dela lá, mas, assim, perdendo por completo a visão de que esse livro foi escrito no passado, e ela fez a resenha como se aquilo fosse mais um livro de vampiros desses tantos que saem todos os anos. E até uma coisa que me fez parar um pouco de ler as literaturas de hoje, né, esses livros best-sellers que são publicados hoje, porque tá tudo muito igual, tá tudo muito, sabe, é mais do mesmo, vai requentando a história. Mas aí eu vou aproveitar essa fofoca, né? Vocês já tá todo mundo devidamente edificado, edificada, edificade. Sim, eu me formei em letras e eu apoio o uso de um gênero neutro, tá? Não vou entrar nessa discussão agora. Mas agora que todo mundo já se edificou com a fofoca, vamos falar acerca do que vem a ser Drácula e do que Drácula representa do ponto de vista da literatura gótica, já que eu não vou vir aqui só para contar de fofoca sem trazer, né, uma conversa sobre literatura mesmo, que é o meu objetivo. Como eu disse, eu tô cansada de ver gente fazendo análise rasa dos livros, de ter gente falando dos livros de um jeito sem embasamento, misturando, achando que opinião é o mesmo que crítica literária, que análise, e não é, né? E aí, por exemplo, você vai ter gente que trabalha lá, tem lá, bota aquelas estantes lindíssimas. Eu não tenho dinheiro ainda para comprar estante fodona não, gente. Minhas estantes aqui, elas são mesmo na base da caixa de feira, saca? Eu não tenho essa grana, não. Mas aí, basta a pessoa, né, o tiktoker, ter aquela estante da parede inteira repleta de livros maravilhosos para se tornar booktoker, influenciador de literatura, sei lá como vão chamar. Eu vou falar um pouco do gótico e do que me atrai no gótico, que é um dos meus
é um dos estilos que eu mais gosto, porque me atrai muito, na verdade, entender a mentalidade que se formou ali nos séculos 18 e 19. E aí, mais uma vez, o que isso tem em comum com outros vídeos de literatura que eu publiquei aqui? O lance da história. A literatura, ela nos ajuda muito a estudar história e a entender a cultura, a sociedade e as cabeças que existiam no contexto em que uma obra foi produzida. O estilo do terror gótico, ele não é muito certo temporalmente, tanto é que a gente pode ter uma obra de terror gótico hoje em dia, mas localizando no século XIX, que é o principal movimento, as obras mais importantes aí que vão surgir, elas vão aparecer principalmente no século XIX, ele está muito ligado aos sentimentos que predominavam nas pessoas naquela época. Uma pioneira do gótico, do romance gótico, na verdade, ela publicou suas obras no século XVIII, que foi a Anne Radcliffe. Ela era inglesa, e ela é considerada uma das pioneiras, ela tem aí muitas obras interessantes, mas o estilo ele vai se consolidar bastante no século XVIII, após ou influenciado na esteira principalmente de um movimento alemão. E agora eu vou gastar meu alemão aqui com vocês, espera aí, que eu tenho que ler a palavra. Mas assim, é um movimento em alemão, do romantismo alemão, que ele vai se caracterizar pela expressão Sturm und Drang. Drang, que fala, tá? D-R-A-N-G. Sturm und Drang significa tempestade e ímpeto, que é essa coisa do sentimentalismo. E tem o nome da corrente, é esse nome da corrente que eu nunca guardo, peraí. Não vou editar isso aqui não, tá? Vai ficar assim. Empfindsamkeit. Ó, gastei. E falei errado, eu acho. Não, Empfindsamkeit é esse movimento alemão, ou Empfindsamer Stil, é o nome do movimento alemão que vai falar sobre um estilo sensível, um estilo sentimental. Sentimentalismo é o movimento do romantismo alemão. Ele se consolidou principalmente no norte da Alemanha e era uma resposta, na verdade, àquele excesso de racionalidade que o iluminismo pregava. Aí, mais uma vez, olha, a literatura nos ajudando a entender a história e facilitando para a gente associar as coisas. O iluminismo, ele vem com essa noção de a racionalidade máxima, valorizar a razão, e essa galera, no século XVIII, na Alemanha, vem contra a ideia da racionalidade, pautada no sentimentalismo, no tempestade e ímpeto. É justamente você causar esse efeito de agonia, de sensações e sentimentos nas pessoas. E aí vocês podem lembrar de Goethe. Goethe, eu até esqueci, do Jovem Werther, lá, não lembro o título inteiro, mas o livro do Jovem Werther, ele é um exemplo daquilo que a gente conhece, né, do estilo da tempestade e ímpeto. E aí o romance gótico, ele tem uma influência muito forte disso, e tem também uma outra questão, que é medo, ansiedade em relação ao desconhecido. O romantismo, com essa ideia de tempestade e ímpeto, vai falar de amores transcendentes, amores que transcendem tudo. E a parte da religiosidade vai aparecer. No gótico, isso vai aparecer ainda mais, essa questão, não só da religiosidade, mas do oculto, dessas criaturas como o vampiro. E o vampiro, ele percebam como ele até hoje é o símbolo desse romantismo que não tem fim, porque o vampiro não morre, tecnicamente. Ele é um morto que vive eternamente,
né, a ideia do morto-vivo, e a partir, principalmente de Hollywood, tá, gente? Mas a Anne Rice também vai fazer muito isso. A gente não tem tanto essa ideia ainda na época do século XIX, mas os vampiros vão começar a aparecer como essas criaturas sedutoras, belas, com uma beleza eterna, justamente porque morreram, mas não morreram, então aí... E o Drácula, ele vai trazer, na verdade, né, o Conde Drácula, vai ser a primeira figura do vampiro aristocrata. Afinal de contas, gente, se você tá vivo eternamente e você não deu tempo de você ficar rico, você tem todo o tempo do mundo para ficar rico. Então vai vir essa figura do vampiro aristocrata, que vai se tornar o galã máximo mesmo. Se vocês pensarem em Entrevista com o Vampiro, e tanto o livro da Anne Rice quanto a parte hollywoodiana, você vai ter ali aquelas figuras belíssimas com peles muito brancas que não podem se expor ao sol, e aristocratas porque conhecem muito de arte e têm dinheiro pro resto da vida, e se não tiver dinheiro também não tem problema, que eles têm tempo suficiente para arrumar dinheiro, e tem toda a sedução de sugar o sangue da vítima, essa coisa toda. E você vai ter, nessa época do terror gótico, o medo do desconhecido, principalmente porque a gente está num período que vem na esteira da Revolução Francesa e de grandes, intensas mudanças na sociedade como um todo. O cenário do século XIX é o cenário da modernidade, em que a gente vai estar na esteira da Revolução Industrial também, e muitos avanços vão ser feitos pela humanidade. Essa ideia de o homem brincar de Deus, né, de conseguir fazer tudo a partir das máquinas e novas criações, e a vida, ela ter uma questão ali da medicina também, os avanços da medicina, e a vida passar a ter essa noção de que o homem é capaz de controlar a vida. Ao mesmo tempo, com a própria Revolução Industrial e o crescimento das cidades, você vai ter muita escuridão, muita criminalidade crescendo, prostituição se intensificando. Você tem, nesse período dos séculos XVIII e XIX, uma duplicidade muito grande entre a esperança do futuro, a esperança dos avanços tecnológicos, e ao mesmo tempo o desespero causado, a ansiedade causada por tudo aquilo que do decadente, saca? É o decadentismo que a gente vê nas pessoas que estão, ao mesmo tempo, perdendo a esperança na humanidade por causa de tudo que está acontecendo na época. Eu acho que eu gosto de Drácula, sim, gosto bastante, mas o meu livro favorito da época é o Frankenstein, ou o Prometeu Moderno. Óbvio, porque ali você vai ter muito mais essa... Primeiro que eu considero o primeiro livro de ficção científica da história. Não chega a ser uma ficção científica, mas é uma ficção científica, sim. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas eu gosto muito ali da sensação de desespero causada pelo sobrenatural, pela criação do monstro, no encontro entre a ciência e o sobrenatural, que é algo que vai estar na cabeça das pessoas nessa época do século XIX. Vocês podem ver isso também numa série que infelizmente não teve continuidade, mas que esteticamente ela é muito interessante. Ela é do estilo que a gente conhece como steampunk, que é Penny Dreadful. O termo Penny Dreadful, inclusive, ele vem dessa época do século XIX, em que era muito comum vender a literatura barata, né,
ela era vendida na forma desses folhetozinhos, essas edições baratinhas, trazendo histórias de terror, histórias de vampiros, histórias de monstros, de lobisomens, e tudo isso a gente vai ver, né? Essa temática que vinha dos Penny Dreadfuls, a gente vai ver na série Penny Dreadful. Então é uma série muito interessante. Na época você vai ter também as doenças, por causa principalmente da tuberculose, e todas essas doenças causadas por aglomerações de pessoas. As pessoas estão chegando nas cidades, a urbanização está acontecendo, e as doenças, a sífilis vai começar também a ser um tema ali que vai assustar a população. Então é interessante porque esse período da história, ele vai ser marcado por esse sentimento permanente de uma angústia, de uma sensação de decadência, ao mesmo tempo em que as pessoas testemunham grandes avanços tecnológicos. E é isso que a gente vai ver em Drácula, vai ver em Frankenstein e em todas as obras de terror gótico que você for pegar dessa época, e que fazem ser tão interessante. Então, a gente vai ter, por exemplo, né, nessa esteira, e aí no início também, eu vou colocar um pouquinho o início do século XX, porque ele entra um pouco nessa história. Edgar Allan Poe, do início do século XX, tá? Ele vai produzir, e aí quando a gente fala em gótico, a gente não pode deixar de falar dele, porque o cara, ele vai conseguir efeitos linguísticos em contos, e aí ele vai teorizar acerca do conto, das histórias curtas, ele vai falar não só esse terror psicológico, mas também de algo sobrenatural que ronda as pessoas, que ronda a humanidade e tudo isso. Então, o início do século XX também, ele vai ser marcado ainda por boas produções do ponto de vista do gótico, e vai ocorrer também nesse âmbito século XIX, fim do século XIX, eu não lembro bem a data, mas você vai ter ali o primeiro serial killer da história, conhecido da história como tal, que é o Jack Estripador. E aí eu vou indicar uma outra obra que ela não é da época, mas que ela reflete também muito bem a sensação, a ânsia, a angústia, tudo que acontecia à época, que é do Inferno. A obra do Inferno, ela é uma história em quadrinho, mas ela é pautada em uma carta supostamente não, na verdade já se descobriu que sim, ela foi escrita pelo assassino, ou provavelmente que as cartas, porque na época, deixa eu contar um pouco da história do Jack Estripador. Ele assassinou prostitutas e ele mandava, algumas cartas chegaram para a polícia e as redações de jornais. E aí, uma pessoa, mais recentemente, uma pesquisadora da área de linguística forense, ela descobriu que essa carta do inferno, ela é a mesma, ela foi escrita pela mesma pessoa, se não me engano, que mandou também outras cartas e que se acredita ser de fato o Jack Estripador. Essa carta, ela foi assinada com sangue, a carta do inferno. Então, assim, é uma história que... e é muito interessante a gente pensar como essa história, na verdade, que aconteceu, de fato ela aconteceu, ela é mais absurda do que o que a ficção pode criar, cara. É a realidade, e isso começa, tá? Essa época da modernidade e do século XIX começa a trazer também essa questão que vai ser mais intensa na literatura a partir do século XX, que é a ideia de como o acontecido, a realidade, os fatos que acontecem no mundo real, muitas vezes são mais assustadores do que a própria ficção pode criar. E é por isso que eu gosto tanto desse estilo literário, justamente porque a gente tem aí o trabalho com as ansiedades, as sensações, os medos, as paranoias na cabeça das pessoas, e é algo que é feito única e exclusivamente pela linguagem. É a linguagem que vai criar esses medos, que vai criar essas sensações, essas paranoias e essa treta toda.
para uma pessoa que estudou letras, é óbvio que é a linguagem que vai ser o principal. E é isso que eu tinha para trazer para vocês. Como eu disse, eu prefiro não editar o vídeo, eu não tenho muita paciência para passar o dia inteiro editando mesmo, e eu gosto de trazer a literatura para vocês também na forma de uma conversa. Eu vou indicar aqui, vou colocar os títulos que eu indiquei para vocês, de leitura, de literatura, e se vocês fizerem a compra através do meu link, vocês ainda auxiliam o meu canal a se manter, porque afinal de contas eu sou uma criadora minúscula, né? Não sou nem uma criadora de conteúdo pequeno, eu sou criadora de conteúdo minúsculo. Mas enfim, se vocês comprarem por meio dos meus links, vocês ainda me ajudam a crescer, tá bom? E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Curte, compartilha, se inscreve, deixa sua dedada aí. Eu imagino que esta terça-feira eu já esteja retornando mais uma vez com as lives para falar muito mais de política, sociedade e cultura, e com um conteúdo separado à parte de literatura, mas que vocês vão ver que sempre dialogam entre si, tá bom? É isso, beijo para todo mundo e tchau!